Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio fantástico do podcast Entendes o que estás lendo. Olha, chegamos ao último episódio da 8ª temporada. Hoje, Mateus, capítulo 28, episódio de número 4. Deixa eu ver que número que é. Mateus, capítulo 28. Deixa eu ver que eu perdi aqui. Parte 4, episódio número 690, 8ª temporada. Vamos finalizar hoje juntinhos esse último episódio do livro de Mateus. Eu convido você, meu querido ouvinte, que tem sempre estado conosco, a ouvir todos os outros episódios se você não ouviu ainda, porque é muita lição preciosa para as nossas vidas. Você é interessado em teologia bíblica, você é interessado em aprender mais da palavra de Deus. Não perca tempo. Aproveite enquanto esse conteúdo é disponibilizado de forma gratuita para você. Então vai lá, escuta, compartilha, curte, enfim. Tudo isso é importante para que essa palavra continue sendo espalhada. O versículo 18 para frente deste capítulo 28 nos fala que o poder está nas mãos do Cristo ressuscitado. A gente precisa crer, confiar nisso. Nenhum de nós, meus queridos, precisa de provas do fato da ressurreição de nosso Senhor dentre os mortos. No entanto, essa ressurreição ela continua sendo um mistério não resolvido. Ninguém pode explicá-la, mas nós perguntamos sobre o seu significado. Um ponto só agora envolve a nossa atenção para a gente concluir esta temporada e este livro da Bíblia. Depois, no próximo, nós estaremos indo para Deuteronômio. Eu conto com você para a gente estudar o livro de Deuteronômio, tá bom? Capítulo por capítulo, igual temos feito com esses outros 8 livros da Bíblia. Veja que todo mundo que morre vive após a morte. Nossos amigos mortos, eles não estão mortos. Nunca pensemos neles como mortos. Eles estão mortos no sentido de cessar de responder ao seu ambiente presente terreno. Mas eles não deixaram de existir dentro de nós. Moisés e Elias, eles faleceram das cenas mortais eras antes, mas falaram com Jesus no Monte Santo. O que é verdade para o homem também é verdade para o homem divino. Se nunca uma palavra tivesse sido dita sobre sua ressurreição, nós deveríamos saber que Jesus viveu depois e além da morte. Essa cruz não poderia acabar com Jesus. Ela apenas libertou um espírito humano. Aprendemos a lição que nosso Senhor quase em vão tentou ensinar a Marta. Ela gritou em sua agonia: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele respondeu: teu irmão ressuscitará. Ela entendeu mal a resposta. Ela entendeu mal a resposta dele, seus pensamentos se foram percorrendo as eras até que se depararam com uma grande ressurreição e dia de julgamento. Não precisamos entender mal nosso Senhor. Ele apenas encerrou seu significado na forma figurativa usual. O que ele disse foi isto: Lázaro vive. Está vivendo agora. O que você realmente quer não é a revivificação da vida, mas a restauração das relações do Lázaro vivo com o corpo de Lázaro.
Meus queridos, há uma diferença marcante entre a vida de nosso Senhor após a morte e a vida de todos os outros após a morte. Quando um homem morre, sua obra de vida terrena está concluída. Ele vive, mas não pode continuar sua obra. Moisés morre no Monte Nebo? Não, Moisés vive. Mas não pode continuar sua obra e liderar Israel para a terra prometida. O artista ele é visitado pelo anjo da morte com a pintura inacabada em seu cavalete. O artista vive, mas não pode aperfeiçoar a pintura. Charles Dickens faleceu em 9 de junho de 1870, deixando sua última obra, O Mistério de Edwin Drood, incompleta. O livro foi originalmente planejado para ser publicado em 12 partes, mas Dickens concluiu apenas 6 antes de sua morte. Ele vive, mas não pode tocar e terminar sua obra incompleta. Se os mortos estão ativos em alguma esfera desconhecida, eles certamente estão adormecidos em relação a todo o seu trabalho na terra. Para eles, a morte encerra todo empreendimento, mas não foi assim com Cristo. A morte não encerrou tudo, sua missão redentora não foi encerrada com sua morte. Ele retornou seu trabalho na terra. Após a morte, ele retomou o assunto. Chame isso de uma imagem. Jesus trabalhou novamente na imagem. Chame isso de um livro. Jesus escreveu no livro. Chame isso de redenção do homem do pecado. Chame isso de santificação dos homens para a justiça. Jesus, vivendo após a morte, continua redimindo, continua santificando. E a plena convicção desse fato é o real significado e propósito da ressurreição de nosso Senhor. Todo poder é dado nas mãos de Cristo. Mas o único poder que Cristo conhece ou se importa é o poder espiritual. O que o mundo chama de poder era para Cristo ilusão, zombaria, brincadeira. Ser o rei da terra, da humanidade, não lhe apresentava nenhuma atração. O poder dado a Cristo é o poder espiritual pelo qual somente ele se importava. É poder sobre as almas que somos, e não mero poder sobre o corpo que temos e as relações que nossos corpos podem sustentar. O versículo 19 do capítulo 28 fala assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos o nome tríplice da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes o nome do Senhor Jesus somente é mencionado na fórmula. Aqui nosso Senhor dá um nome com 3 sons, cada nome separado, dando uma relação distinta do ser único para os homens. O nosso Senhor não disse nos nomes, mas no nome. No entanto, nós podemos apresentar a triplicidade. Nós devemos mantê-la manifestamente consistente com a unidade divina, a união dos 3 nomes em uma fórmula, como na bênção de 2 Coríntios 13:13. É em si uma prova imediata da distinção e igualdade das 3 pessoas divinas. Os apóstolos deveriam sair e discipular todas as nações, isto é, trazê-las todas para a alegria plena da filiação a Deus, na qual eles próprios tinham sido trazidos. E eles deveriam receber sua promessa e selar sua filiação, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O significado do nome triplo é visto à luz desta filiação recuperada dos homens. O nome do Pai, que reivindica a filiação. É a relação consigo mesmo na qual Deus colocou suas criaturas. Elas são suas crianças.
Ele projetou dar a elas cuidado paternal. Ele esperava delas obediência de filho. Os homens são filhos de Deus, eles deveriam ter vivido e servido como filhos. O pecado do homem estava em recusar sua filiação, mas a obstinação do homem não poderia afetar a reivindicação de Deus. Deus ainda exige filiação de cada criança nascida à sua imagem. O nome do filho que mostra filiação em sua própria vida terrena de confiança e obediência. Homens que em sua obstinação recusaram sua filiação acabaram perdendo seu senso de filiação. Eles precisavam ter a própria ideia recuperada. Eles precisavam vê-la como um fato real realizado. E este é o significado da vida de Cristo por meio da vida de um filho aqui na terra. Quanto ao nome do Espírito Santo, é aquele que trabalha a filiação. Pois a filiação não deve ser um mero fato externo, ordenação formal de conduta e das relações. A verdadeira filiação é um espírito estimado, que encontra expressão em relações externas, e o Espírito Santo é Deus trabalhando dentro de nós, nas esferas do pensamento, do motivo, da razão e do sentimento. Ele sempre inspirou de novo o espírito da filiação, um nome, Deus que pede resposta na filiação. Existe uma maneira do mundo ver o Cristo. O mundo é o termo do nosso Senhor para homens que estão fora de sua renovação especial, que são deixados à orientação dos sentidos e da mente em seu sentir por Deus, se porventura pudesse encontrá-lo. O homem em Cristo é o homem para quem Deus é a inspiração e a vida. O homem do mundo é o homem que está satisfeito em ser sua própria inspiração e sua própria vida. O mundo representa tal visão de Cristo como é possível aos sentidos, e mesmo aos sentidos, Deus, manifestado na carne, foi mostrado. O mundo, em seus próprios termos, em seus próprios modos, viu o Cristo. Ele foi olhado, manuseado e ouvido. Ele deixou suas impressões em fariseus, saduceus e escribas, sacerdotes e governadores, bem como nas pessoas comuns. Os sentidos podiam ver Cristo, mas não podiam ver muito. E assim, para o mundo, Cristo está realmente perdido, ele foi embora. Ele não é, diz o mundo, pois não posso vê-lo. E com isso ele pensa em resolver a questão por si só, mas exatamente com o que temos que lidar é com a incapacidade do mundo de ver o invisível. Uma vez tendo tido, por um tempo, a manifestação sensorial e visível de Cristo, é melhor, de todas as maneiras melhor, que os limites dos sentidos sejam removidos. O que queremos agora e o que temos é um Salvador invisível, espiritualmente presente, presente em todos os lugares, mesmo aqui e agora. Existia uma maneira dos discípulos ver Cristo. Para o bem deles, seu mestre frequentemente confundia aqueles discípulos, enquanto estavam sentados à mesa com ele no cenáculo. Estavam em um estado de espírito muito confuso. Eles não conseguiam entender o que seu Senhor queria dizer. Ele estava indo embora. Ele estava voltando. Ele estava indo embora para que pudesse voltar. Talvez eles tenham descoberto essa explicação. Ele quer dizer que a memória de sua vida e caráter e a influência de seus sábios ensinamentos permanecerão conosco. E isso será, em certo sentido, como tê-lo presente conosco. E isso seria um avanço maravilhoso na maneira do mundo ver Cristo. E ainda assim, mesmo essa maneira é muito limitada. Para aqueles primeiros discípulos, isso colocava Cristo nos limites de seu conhecimento pessoal e experiência dele.
E esse não poderia ter sido o seu significado quando ele disse: mas vós me vereis. Para nós, isso limita a apreensão de Cristo aos registros do Evangelho. Ele quer que alcancemos algo completamente mais alto do que isso. Ele mesmo está conosco todos os dias. A maneira de Cristo se mostrar a nós é diferente da maneira dos discípulos verem Cristo e é diferente da maneira do mundo ver Cristo. A maneira que Cristo se revela a nós. Visualize Jesus no cenáculo, quando ele falou muito aos seus discípulos sobre o Espírito Santo. Eles não conseguiam, a princípio, pensar em seu Senhor como Espírito, porque o tinham com eles na carne. Mas ele tentou fazê-los sentir que esse Espírito faria por eles permanentemente exatamente o que ele havia feito por eles temporariamente. Ele os confortaria, cuidaria deles, os ensinaria, os santificaria. E por fim ele se aventurou a dizer: quando seus olhos estiverem completamente abertos, vocês verão que o Consolador que permanece com vocês para sempre será realmente eu, voltando para vocês novamente. Olha que coisa maravilhosa. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. É como se ele tivesse dito: olha, eu passo da região dos sentidos corporais. Eu não serei apenas uma memória mental. Para o coração aberto, confiante e amoroso, eu virei para ser o Espírito e a vida de seu Espírito para ser um novo e mais nobre eu nele. Em sua medida, os grandes apóstolos parecem ter captado o significado de seu Senhor. Pedro, de pé ao lado do doente Enéas, ele falou como se realmente visse o Senhor ali presente. Ele disse: Enéas, Jesus te cura, Jesus Cristo te cura. João parece estar sempre com Cristo em todos os seus passos e caminhos. Paulo parece ganhar uma visão dupla de Cristo sempre presente. Às vezes ele se vê, por assim dizer, em Cristo. Às vezes ele percebe Cristo como um misterioso outro divino que habita dentro de nós. Ele fala de Cristo em nós e diz com a mais surpreendente percepção espiritual: eu vivo, mas não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Oh, meus queridos, se Cristo está vivo e ativo após a morte, por que ainda duvidamos de seu poder para transformar nossas vidas hoje? Se o Espírito Santo nos inspira a verdadeira filiação, por que tantas vezes nós resistimos à sua obra em nós? Por quê? Não resista ao Espírito de Deus. Deixe ele agir, trabalhar, viver em você. Vamos agradecer por esse último episódio do livro de Mateus. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Nós estamos aí em 19 países, temos bastante ouvintes que vêm, que vão, uns ficam, uns permanecem, outros chegam, mas a palavra de Deus vai sendo espalhada. Ore por mim, participe desse projeto para que eu continue. Que Deus continue me dando força, graça, porque eu quero fazer os 66 livros da Bíblia. Ainda falta bastante, eu estou indo para o 9º ainda. Mas Deus é bom e tem sido uma jornada especial para mim também, de muita bênção sobre a minha vida. E isso é motivo de grande alegria, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo último episódio desse podcast. Te agradeço. Último episódio deste livro. Nós queremos continuar. E queremos que o teu nome continue sendo glorificado. Nos ajuda. Nós agradecemos também por tua ressurreição, que nos garante vida eterna. Teu constante trabalho em nossa redenção.
Ajuda-nos a confiar no Teu poder, a viver como filhos do Pai, a permitir que o Espírito Santo molde nosso ser. Que Tua presença invisível, mas real, seja nossa força em todas as circunstâncias. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Volta para a gente continuar meditando na palavra de Deus, tá bom? Agora um livro de Deuteronômio, em breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.